Nissan Z Proto, o novo Fairlady. Aliás, que enrosco que foi esse carro, hein? Foi apresentado na última terça-feira lá em Yokohama, no Japão. Aliás, lá deveria ser quarta-feira, foi terça-noite no horário aqui de Brasília, em São Paulo. Porque foi assim, a história começa em fevereiro. A Nissan tinha anunciado que em março ela apresentaria o novo Z, né, o sucessor do 370Z. Chegou em março, ela adiou a apresentação para abril. Quando chegou abril, ela cancelou. Na verdade, adiou para 2021. Aí, do nada, em julho, apareceu uma notícia que ela apresentaria o carro em setembro. Quando chegou em agosto, ela adiou novamente, mas mais para o fim de setembro, porque inicialmente era nos primeiros dias de setembro, depois foi lá, mas foi questão do dia 15, né? Aí, quando ela falou isso em agosto, ela falou assim, que o carro só entraria em linha em 2023. Sem falar a infinidade de fotos, não fotos vazadas, foi previews de tudo que é posição, com carro escuro e tal. Aí você fala, mano, que lenda tá virando esse carro, né? Aí teve a apresentação. Então, esse carro significa o seguinte, eles estão comemorando 50 anos do Z, né? Vamos começar lá do lendário 240Z, lá da década de 70. Na época era Datsun ainda, né? Mas eu vivi mais a época do 300ZX da década de 90, né? Aí o 350Z e atualmente o 370Z, né? Que está em linha até hoje. Aliás, aquela brincadeira que eu falava muito do V8 Vantage, da Maserati Gran Turismo, né? Quem tá a tempo mais linha, vamos ver quem disputa, quem fica mais. Bom, os dois já terem saído de linha, agora acho que quem tá disputando ficar mais tempo é o Nissan GT-R e o 370Z, né? Porque o 370Z, o carro que está em linha atual ainda, ele foi mostrado inicialmente em 2006, entrou ele em 2009 e tá aí até hoje, né? Lançam várias versões Nismo e tudo mais. E é legal você ver a apresentação dos dois projetistas lá. Foi muita coisa bacana, interessante na apresentação, outras uns miquinho alheio, né? Eles têm falado que a importância que eles sentem da marca Z, né? Tem fãs em todo o país, porque na apresentação propriamente, tem apresentado lá em Yokohama, eles estavam com stream pelo mundo, tinha, né, até um painel com vários fãs lá, entusiastas da marca e tal, até fizeram uma live cooperativa com os Estados Unidos. Aliás, o mico que eu falo é porque sempre uma apresentação ao vivo pro planeta, cara, sempre tem surpresas. É muito bom você ver, por exemplo, sei lá, na apresentação do novo Golf aí, estavam conversando com um dos projetistas, esqueceram de dar o microfone pra ele, o cara falava, você não ouvia nada. Na apresentação da Aventador, não sei se foi a Aventador S, foi a SVJ. Cara, parte do painel de LED queimou lá, sabe? Sempre tem uma surpresa, né? E nesse da Nissan só foi questão... É o seguinte, quando ele chamou os Estados Unidos, né? Cara, os caras ficaram filmando a tela a tela, no tipo... Porque assim, o cara chamou o cara lá dos Estados Unidos e tal. Beleza, ele falou, eles filmam a tela, agora vai pegar a imagem da tela e passar pra gente ver. Não, ficava filmando a tela. Meu, muito ruim, cara. Isso com vários fãs, aliás, eu achei legal, tô tirando sarro, mas é porque sempre transmissões ao vivo, eu sei que a gente já passou isso muito no Amigos por Carros. Transmissão ao vivo é complicado, cara. Tô zoando assim, tô tirando sarro, mas... Putz, a gente já passou por isso, é complicado, né? Mas é legal que na apresentação, os projetistas falam que o Z é uma marca muito importante. Bom, tá desde 1970, né? E os fãs, eles falam, né? Que os fãs são muito importantes, que eles ajudam a dar pitaco no carro, né? Tem uma legião de fãs, até na apresentação inicial lá, eles mostram vários modelos antigos, encontros de entusiastas e tal, e na apresentação ao vivo você vê lá no fundo, tipo, o que eles estão fazendo aqui nos Estados Unidos, na verdade, no beisebol, né? E na NBA, se eu não me engano, que eles colocam, tipo, telas lá da galera em casa. Apesar que eu acho mico alheio total isso, mas faz parte, né? Vamos começar inicialmente da frente do carro, tá? Então, a frente do carro, logo de início, assim, eu achei muito feio, cara. Aquela parte quadrada lá que parece um ar-condicionado split, sabe? Eu falei, nossa, que horrível, Jesus. E foi interessante o cara ter falado, um dos projetistas, que apesar que no press release tá escrito lá, Nissan Z Proto Concept. Na apresentação, os dois projetistas fizeram questão de dizer que o carro não é conceito, tá? O carro, na verdade, o que você tá vendo ali é meio que o projeto final. Eles falam que vão ter leves adaptações, não sei se é questão de homologação, mas eu realmente espero que eles deem essa quebrada lá na frente da grade, ficou aquele negócio quadrado, achei muito feio. E eu pensar também que o 370Z, ele também tinha essa coisa quadrada na frente. Quando eu vi a primeira vez o 370Z, cara, eu não gostei do carro, achei o carro feio, assim. Eu falei, nossa, horrível esse para-choque. Depois melhoraram, facelift, depois veio a versão Nismo. Tipo, hoje eu acho que o carro, nesse momento, eu ia falar que tá no fim de linha, mas
eu não sei até quando esse carro vai ficar em linha, já que eles estão falando que esse novo vai sair só em 2023, né? Ele tá finalizando muito bonito. O GTR eu já não sei tanto, o Nissan GTR, né? Até o projetista fala lá, é legal, ele falando que o sonho de todo projetista, todo engenheiro que entra na Nissan é desenhar um Z e um GTR, né? Então eles tiveram a oportunidade de os dois ali desenharem um novo Z, né? Então, falando da frente assim, até legal que eles mostram a cor, né? Vamos falar primeiro da cor, vai? Aqui essa cor amarela é uma cor amarelo clássico, que eles falam que eles tentam relembrar do primeiro 240Z. De maneira geral, eles falam que o carro é uma homenagem ao 240Z e o 300ZX, que é uma época que eu vivi na década de 90, né? Vendo todo o press release, vendo a apresentação, vendo algumas reportagens, eu falei, cara, esse carro na verdade, assim, ok, eu entendi, mas ele lembra praticamente só o 240Z. Eu vou chegar, vou explicar por que eu cheguei nessa conclusão, né? Então você olha o capô lá, a parte do capô. Aliás, Matheus, dá uma olhada, você viu o desenho do capô desse Z Proton? Ele lembra exatamente o do 240Z, até o desenho parece aquela chavezinha do iPhone de você trocar o chip do celular, sabe? O Matheus fala que aqui tem um lugar aqui na região do Jardins que a calçada é desse jeito, né? Que tipo, parece o interruptorzinho, o negócio do iPhone, a chavezinha que vem junto para você trocar o chipzinho lá, o SIM, né? E a cor também, para relembrar, como eu falei, o modelo da época, assim, alguma coisa dos modelos que usaram essa cor clássica, né? Aí você vê lá no para-choque tem o front lip lá em carbono. Com exceção desse negócio quadrado que eu falei, eu gostei da frente. Acho que tem que dar uma quebrada nessa caixa aí, né? Vi algumas pessoas falando também, lembra aquele Fiat 124, né? Até eu falei, Fiat 124, falei, ah, tá, sei. Aí eu falei, em alguns aspectos sim. É que eu acho que chega um momento que não dá pra você ser tão diferente do que é, por questão de legislação, desenho do capô. Cara, não dá mais pra fazer como antes, carros hiper baixos ou carros com frente maiores. Muita coisa vai ser proibida em futuro próximo, assim, por conta de legislação, né? Mas vamos olhar lá de perfil, aliás, de perfil eu já ouvi falar, lembra o Vantage. Eu falei, nossa, agora tudo lembra o Vantage, né? Porque o último NBcast que eu, Henrique e o Matheus gravamos foi da Ferrari Roma, e eu lembro o Chris Harris falando que o Ferrari Roma de perfil é uma cópia do Vantage. Acho que não foi ele, alguém disse que era uma cópia da Alfieri, né? A gente conversou lá sobre a Alfieri, mas, cara, como eu falei, tem coisa que não dá pra você fugir tanto, né? O próprio de perfil lembra um 124, né? Mas você precisa lembrar também que o 240Z veio que antes que essa galera toda, né? Então, é tipo aquela questão que eu falei no briefing da MC20, que o pessoal fala que a traseira é muito cópia da McLaren GT. Não, eu concordo, realmente é muito parecido. Eu não acho cópia, eu acho muito parecido. Mas se você for lembrar, você vê, por exemplo, o que é a Gran Turismo desenho, aquilo é uma evolução da Gran Turismo. Então chega uma hora que às vezes evoluções de design totalmente diferentes pode chegar num denominador comum, assim, sabe? Algo muito parecido, né? Mas a parte de perfil foi a parte que eu mais gostei. Eu achei o carro lindaço, assim, falei, nossa, acertaram em cheio, assim, né? Porque lembra exatamente as características. O carro, de maneira geral, ele lembra. Você percebe que é um Z, sabe? Você sabe, assim, você pode tampar, deixar tudo à noite quando eles davam nos previews, assim, você fala, não, realmente tem as características do Z, né? Você tem um detalhe da fibra de carbono também lá na saia. Indo lá para trás, aí o pessoal falou, então, a traseira, o farol ali, as lanternas, né, perdão, 300EX. Eu falei, realmente, lembra bastante e tal. Mas você vai ver a traseira do 240Z, cara, eu acho mais parecido, sabe? É tipo uma evolução, como eu falei. A MC20 é a evolução da Gran Turismo. Eu vejo muito esse carro, esse Z Proton, né, muito a evolução do 240Z. Então até a parte do difusor lá embaixo em fibra de carbono. A traseira, eu vi muita gente reclamando, né? Falando que, tá feio pra caralho, nossa, quadrado demais. Eu aceito, vou ser bem sincero, eu aceitaria aquela traseira daquele jeito. Cartigo, aceitaria a traseira daquele jeito lá se eles arrumarem a frente. Se deram uma quebrada lá na frente, aquelas soluções de design que você fala assim, se os caras arrumarem, acho que o maior problema é lá na frente. A traseira lá a gente aceita, vai. E muito carro acho que a gente tem que ver pessoalmente, sabe? Que muda de opinião. Um exemplo disso é a McLaren P1. Quando eu vi fotos, sempre achei o carro horrível. Eu falei, nossa, que carro feio, cara. Como é que o pessoal pode gostar disso? Pessoalmente é impressionante. A primeira vez que eu vi em Mônaco, eu falei, caramba, o carro é bonito mesmo, a proporção. Até lembra, você olha a 720, você percebe que ele tem um porte de P1, sabe? Mas já a 650S eu acho que foi um desenho infeliz na minha opinião, né? Aí você sai dali, lá de trás, vamos lá pro interior, né? Então, interior, cara, mesma coisa. Interior, assim, você vê os reloginhos lá no meio, 240Z. Por isso que eu falei, cara, esse carro é muito mais 240Z do que o 300ZX, porque os projetistas lá na transmissão ao vivo estavam o tempo todo falando que o carro é homenagem aos dois, eu vejo muito mais 240Z, né? E umas coisas legais no interior, porque você ainda vê o freio de mão de aço lá, eu falei, nossa, quem usa isso hoje, eles fizeram
questão de frisar algumas coisas, tipo, por exemplo, esse carro ele só vai ser inicialmente oferecido com câmbio manual de 6 marchas, né? E os projetistas falam lá que eles fizeram questão de apresentar assim, porque se você quer ter uma experiência pura, real de um Z, tem que ser com câmbio mecânico. Eu tive a oportunidade de dirigir algumas vezes o 350Z, até um das vezes o do Leone. Cara, é um carro muito bom assim, sabe? O 350Z ele é um pouco assim, você precisa trabalhar mais o giro, mas é um carro muito bom. O problema é que agora os preços aqui no Brasil são completamente loucos. Como é que os tá todo mundo louco, né? Não dá pra condenar a Nissan, não dá pra condenar a Porsche. Aí você vai ver, caramba, os preços da Ferrari agora começam a ficar, tipo, condizentes. Aí os porcheiros começam a comprar Ferrari, aí você já ferrou tudo. Aí você não quero mais, sabe? Tipo isso. Mas assim, você vê lá o câmbio mecânico de 6 marchas, eles falam que futuramente vai existir uma versão automática. Aí você vê o cluster lá, o painel, né, digital, seguindo as modernidades. O motor eles não falaram muito, mas já se fala-se que vai ser o motor que está na Infiniti, na Q50 e o na Q60. Que é V6 Twin Turbo 3.0, são 400 cavalos e 48,4 kg de torque. Aliás, até se fala a questão do nome, né? Tá Z-Proto como Z-Prototype, né? Protótipo do Z. Alguns falam que vai se chamar 400Z, outros falam que pode chegar, na verdade, 380Z, vamos ver aí. Outra coisa também, o carro leva 2 pessoas, né? É uma tradição aí dos últimos Zs, né? Roda 19 polegadas. E a grande questão é quando o carro vai lançar. Como eu falei no início aqui, cara, então... A Nissan é complicada porque eu vou dar uma opinião de fora como entusiasta, né? Tem algumas marcas que eu acho muito engraçado, velho. Eu não sei se os caras se perdem ou se tem ordem... É falta de planejamento, eu acho, né? Eu vejo muita coisa aqui no Brasil, representantes aqui no Brasil fazendo essas cagadas. Por exemplo... Esse negócio que eu falei, vários adiamentos, era março, daqui a pouco abril, depois setembro, depois, aliás, nesse meio tempo, ano que vem, depois setembro, adia de novo num trecho de setembro. Porque é o seguinte, se você for comprar, porque assim, a ideia do carro é relembrar os 50 anos do Z, a importância da marca. Então eu acho que eles perderam time, porque esse carro, na verdade, se você for procurar a história do Z, ele começa em 69, né? Então esse carro tinha que ser apresentado em 2019, o ano passado. Só que o que aconteceu? Os caras perderam time, o ano mais forte é 70, onde começa a ser produção mundial, assim, distribuição mundial, quero dizer que eles falam que o primeiro ano é sempre japonês, né? Os primeiros 6 meses, pelo menos. Só que, tipo, os caras perderam timing. Aí eles perceberam, eu não sei, como eu falo, eu acho que é falta de planejamento, a galera é perdida, porque o carro, eu fico imaginando, não, vamos apresentar só em 2021, vai? Aí alguém deve ter falado, cara, é o seguinte... Esse é o último ano, você tem que apresentar porque 50 anos é agora, 2020, você vai deixar para formar tipo 51 anos, não é legal tá o número 0, olha, 50 anos, aí fiquei muito com aquela impressão tipo, não vai, meu, o que dá para fazer aí, vamos fazer isso aí, vai, dá para melhorar, pega o 370Z, dá uns cortes lá e manda ver, cara, fica muito com essa impressão, sabe, acho que os caras perderam o time, eu acho que vai acontecer uma coisa com o GTR, eu não sei se o 370Z vai ficar tanto tempo assim em linha. Assim como eu acho que o Nissan GTR, eles falam que vai ter uma edição final do GTR, né? Que vai ser um pouco mais forte, 600 e poucos cavalos, mas eu também não sei quanto tempo esse carro vai ficar em linha. Então, se fosse dizer assim, cara, eu falo que é falta de planejamento. Os caras esperam o carro sair de linha, em vez de, tipo, anuncia o próximo, né? Ó, tá acabando esse, já entra o próximo em linha. Não, eles esperam acabar, parar a produção. Daqui a 2 anos a gente vê. Infelizmente, cara, eu acho uma pena. Eu gostei do carro de maneira geral. Eles falam que vão afinar algumas coisas ainda, eu acho que não vai mudar tanta coisa do design final. Potência a gente não tem 0 a 100, nada, isso é coisa que vai vir só nos próximos anos, né? E a gente espera que a Nissan tenha sucesso no novo Z, né? Porque eu gostei de carro de maneira geral, vi o pessoal condenando, mas muita coisa precisa olhar pessoalmente, que pode mudar de opinião, né? Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreva-se no canal e a gente se vê num próximo briefing, momento ou em BCast.